Muito bem, seja bem-vindo ao canal Missões da Europa. Eu sou o Cleiton Carvalho e hoje nós conversamos com o Samuel Kutensky. Falei corretamente o nome dele, acredito. Certinho. É E isso seja aí. bem-vindo, Samuel. Eu vou falar Samuel, né? É o pastor Samuel, mas eu vou falar aqui dessa maneira mais informal, Com certeza. discorrer sobre como está o evangelho no lugar onde Samuel está. Então eu vou deixá-lo à vontade para nos responder, para se apresentar, né? Então, é o Samuel e eu queria que você começasse dizendo de onde você veio e onde você está. Ok, muito bem, vamos lá. Ah, eu quero primeiramente aí cumprimentar todo mundo. É um prazer estar aqui nesse canal e obrigado, Cleiton, pela oportunidade de nós estarmos falando. Eu vim do Brasil, sou pastor brasileiro, missionário aqui na Alemanha. Não tenho descendência de alemão, ainda que Apesar do possa. Kutensky, Apesar do Kutensky, meus pais, os meus avós são mais de descendência ucraniana, então, e sou missionário aqui na Alemanha já fazem 9 anos. No Brasil, nós morávamos em Curitiba, no sul do Brasil, e viemos como missionário aqui junto com a minha família. Sou casado há mais de 17 anos e tenho 3 filhos lindos e maravilhosos. O meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. muito bem, muito bem. Samuel, como é que foi então essa parte do envio? Agora já superficialmente, ainda assim, por quem você foi enviado? Disse que foi enviado já há mais de... Há quantos anos? 9 anos. 9 anos. E você foi enviado por quem? A Associação das Igrejas do Cristianismo Decidido. Se falar assim, pouca pessoa conhece. É uma associação de igrejas, eles têm em torno de 28, 29 igrejas, ali no Paraná, também no Sul, em outros estados ali do Sul. Sim. Uma igreja em São Paulo. Não é uma igreja muito grande, mas se falar o nome deles, muitas pessoas não conhecem, mas se falar do esmilinguido, da formiguinha, Ah, aí todo mundo conhece, e é um trabalho também feito pela nossa associação de igrejas, também a Luz e Vida, a Livraria Luz e Vida. Eles também fazem um trabalho muito forte na questão de diaconia. Então foi um projeto na ideia de abençoar por gratidão do que foi feito no Brasil, do que os missionários alemães fizeram para nós no Brasil. Então, disso surgiu a missão reversa, em inglês, Reverse Mission, na ideia de poder, em gratidão, estar dando em gratidão um pouquinho de volta para a Alemanha do que a Alemanha fez por nós. muito bem, muito interessante. Então, Samuel faz parte dessa comunidade e a Luz e Vida, a associação é parte dessa comunidade, né? Tenho certeza aí que todo mundo que A está Luz indo. e Vida é parte da Associação das Igrejas do Cristianismo Decidido. Muito bem. Todo mundo conhece a formiguinha, os miliguidos. Bom, então eu cheguei a conversar com o Samuel, né, antes, em outra oportunidade, para a gente falar que na França, onde também eu servi há muito tempo, existem muitos projetos que eu já conhecia, que é uma espécie dessa missão reversa pelos missionários huguenotes que chegaram no Brasil, mas eu não conhecia essa realidade na Alemanha. Bom, então você foi há 9 anos para fazer essa missão reversa e você está Isso. onde exatamente na Alemanha, Samuel? Enquanto você vai falar, eu vou abrir a tela aqui. Você pode ir falando e eu vou abrir aqui o mapa para a gente poder situar o pessoal. Ok, certo. Bom, nós estamos no estado que se chama em Nordrhein-Westfalen.
Em português, eu acredito que é Nordrhein-Westfália. Isso fica meio que no centro da Alemanha, puxando assim para o lado esquerdo do mapa, se não me falha a memória, já indo em direção da Holanda, numa cidadezinha que se chama Weser. Essa cidade está a 30 quilômetros da Holanda e hoje nós plantamos igreja aí, isso. Vamos lá, já dá vou, para ver. já vou melhorar aqui para gente enxergar. Ok. E nós estamos nessa parte em Weser. Diga lá. E começamos a plantação, a primeira plantação de igreja em Essen. Ok? Onde é aqui, Samuel, que eu possa localizar aqui o pessoal? Você está ali, vai um pouco mais para a esquerda, mais para a esquerda, agora para cima, Essen aí, ó. Em cima de Düsseldorf. Ah, é aqui. Isso, para cima de Düsseldorf, ali você tem Essen. Isso, Essen. Aqui foi a primeira igreja que a gente plantou. Bacana. E depois, um pouquinho mais para cima, se você dá um zoom no mapa, você vai ver uma cidade chamada Weser. Pode ter que puxar mais o zoom, porque Weser... Isso. Não, agora passou o zoom. Para o lado esquerdo, você tem Oberhausen, mais para a esquerda. Aí, em cima de Weser já. Ah, ok. Ok. Muito bem. Então, você está aqui na região... Aqui, ó. Não sei se você consegue ver, mas a minha seta não chega. Não, mas tudo bem. Então, vamos lá. Você está, então, na região, na cidade de Essen. E foi onde nós abrimos a primeira igreja e agora na cidade de Weser. Ok. Muito bem. Samuel, e eu queria saber de você, então, você já nos falou o que você foi fazer, né? Como é que você foi enviado, então, para fazer essa missão reversa, mas em que consiste especificamente isso? Foi plantação de igreja, revitalização de igrejas? Qual que era o objetivo dessa missão? O foco principal nosso é plantação de igreja. E aí, a primeira fase do projeto foi um período de transculturalização, onde a gente fez um investimento em cima disso, de tempo e de recursos, para que o primeiro ano fosse feita uma adaptação transcultural, o aprendizado do idioma, eu não falava nada de alemão. E aí, depois do primeiro ano, sim, partir para a plantação de igreja. O primeiro ano eu morei numa outra cidade, que é na cidade da missão, pela qual eu vim aqui para a Alemanha, que se chama Marburger Mission, um pouco mais ao sul da Alemanha, no estado de Hessen. E aí, nessa primeira fase, foi feito esse período transcultural. Um ano para aprender o idioma, para aprender um tanto da cultura alemã, e também para aprender a questão da adaptação transcultural e a cultura das igrejas na Alemanha. Como funciona, vamos assim dizer, a malha denominacional dentro da Alemanha. Legal. E já puxando um gancho desse assunto, como é que está o evangelho na Alemanha? E a gente poderia talvez colocar em dois momentos aí. Quando você chegou há mais 9 anos atrás, e como é que está o evangelho hoje? De uma maneira geral, já que você foi para plantar a igreja, qual é a realidade do evangelho nesse país? Ok. Existem estatísticas diferentes. Quando a gente está falando de cristão nominal, aí a Alemanha tem um número maior de evangélicos ou cristãos. Mas quando a gente fala de nascidos de novo, aí o negócio é bem diferente. Então, existem estatísticas de que nascido de novo, numa média geral, vai de 0,5% a 2% da população geral. Então, Uau. assim, e existem bolsões onde isso cai drasticamente. Então, existem algumas bolhas dentro da Alemanha,
onde você vai ter cidades e mais cidades não alcançadas ou pouquíssimamente alcançadas pelo Evangelho. Então, você tem essas duas realidades, ou essas três realidades: cristãos nominais, aí é um número maior, embora esse número ainda ele segue de uma maneira muito decrescente, e aí a gente vai pensar em cristãos nascidos de novo, e isso diminui drasticamente, e aí nós temos as realidades. Geralmente o sul da Alemanha é mais alcançado, e aí tem 3 bolsões menos alcançado. Nessa parte que vai fazendo a fronteira, essa lateral esquerda da Alemanha do norte para cima, é uma bolha muito grande. Nessa cidade que nós estamos de vez, até uma parte para baixo, uma parte para cima, ela é bem menos alcançada. Existe outra bolha no norte da Alemanha, perto da parte das praias geladas. E aí nós temos a questão também da realidade da onde era a Alemanha comunista, né? São as partes menos alcançadas. Menos alcançadas. Certo. Essas bolhas, então, você já falou, e isso tem a ver também com as fronteiras? Você acha assim que tem a ver com, por exemplo, aí a parte oeste, né? Essa parte mais para a esquerda, o contato com os Países Baixos? Você acha que tem alguma influência a questão do ateísmo, do liberalismo? Você sente que tem alguma no influência? caso da bolha do lado esquerdo, existe uma realidade, às vezes, já tem vários fatores, mas é uma realidade, por exemplo, que desde a época de Martinho Lutero, teve alguma parte que a reforma protestante, desde o tempo de Martinho Lutero, não atingiu, não alcançou. A gente posso dar um exemplo: a cidade de Recklinghausen, um distrito com várias cidades, é um distrito com várias cidades, não é tão longe daqui, é 38 quilômetros de Weser, mas é um distrito com várias cidades, onde a gente totaliza ali mais de 500 mil pessoas, 540 mil pessoas, e é uma parte católica ainda, desde a Reforma Protestante, não foi alcançada. Então, existe uma parte que ficou sempre católica na Alemanha, desde Martinho Lutero. Isso tem uma certa influência, e o evangelho ele não chegou a ser expressivo. Esse é o motivo pelo qual o sul da Alemanha tem muito mais cristãos, porque foi onde houve a Reforma Protestante. Sim. E na parte da Alemanha oriental, com certeza é uma influência muito forte da época da Alemanha comunista, do comunismo na Alemanha. Certo, muito bem. Então, Samuel, a gente falando agora mais especificamente já sobre o seu projeto missionário, agora vamos dar um panorama da realidade do seu projeto missionário. Então, você já está aí há mais de 9 anos, e quais são os resultados desses 9 anos? O que você já alcançou, o que vocês já construíram durante esses 9 anos? Ok, só para a gente estabelecer um cronograma, assim, de distribuição de tempo, não só para a gente entender o que foi alcançado, mas em qual fase foi alcançada. O primeiro ano foi o ano, como eu falei, de adaptação transcultural e aprendizado do idioma. Certo. O segundo ano, nós nos mudamos para a cidade de Essen, e ali começamos a formar uma célula de plantação de igreja e treinar líderes e começar a treinar a liderança para plantar a igreja. 1 ano e meio depois, nós oficialmente abrimos as portas da igreja, depois de formar líderes, de começar células no meio de alemães. Volto a repetir, o projeto da missão Reversa foca em alcançar alemães. Nós plantamos igreja no meio de alemães para alemães. Isso, de maneira nenhuma, significa que nós não temos brasileiros. Sim, nós temos brasileiros também nas nossas igrejas, mas o foco não somos nós, os brasileiros. Nós, brasileiros, entendemos que nós somos missionários.
Portanto, os nossos cultos não têm tradução para português, né? E não é falado, nós não fazemos culto em português, nós fazemos culto só em alemão. É um preço altíssimo, mas a diferença a médio e longo prazo é muito grande de expressão e de alcance. Então, assim, o nosso foco é ser uma igreja internacional alemã, ou uma igreja alemã internacional, melhor dizendo, uma igreja alemã internacional, porque sempre parte do idioma alemão para qualquer outra realidade. E então, no segundo ano, nós começamos esse grupo. Depois, esse grupo cresceu, essa igreja cresceu. Em 2 anos de funcionamento, de plantação, nós começamos a plantação da igreja de Weser, com um obreiro também brasileiro, que tinha vindo também para se preparar. Ele começou encaminhando essa plantação, dando abertura com mais algumas famílias que tinha nessa cidade de Weser. Depois de alguns meses da primeira fase, ele teve que casar, e aí, então, eu vim de Essen para assumir a plantação, e já nisso nós já tínhamos ordenado um pastor na cidade de Essen, um pastor alemão. E nesse tempo de missões, em 8 anos de projeto missionário, vamos colocar que o primeiro ano foi o ano da adaptação. Certo. Foi plantada a igreja de Essen, foi plantada a igreja de Weser, e nós também trabalhamos, assumimos um processo de apadrinhamento de uma igreja em Stuttgart, e estamos pensando agora em plantar mais 2 ou 3 igrejas. Muito bem. Então, são 2 igrejas plantadas, uma terceira acompanhada, e fizemos um processo de revitalização numa terceira igreja. Sim. E estamos preparando ali a plantação de mais 2 ou 3 igrejas. Certo. Eu quero fazer aqui algumas considerações, perguntas, Samuel, a respeito dessas igrejas. Você falou que elas são igrejas alemãs. A gente conversando em off, você usou uma expressão muito interessante, que você é uma igreja alemã que parte para o internacional, não é isso? Como é que você coloca isso aí? Repete para a gente, por favor. Assim, nós entendemos que a Alemanha precisa de Jesus. E a Alemanha hoje tem uma realidade de alemães e estrangeiros. Então, nessa mesma proporcionalidade, nós queremos ganhar a Alemanha. Nós queremos ganhar a Alemanha para Jesus. E aí, sim, a Alemanha tem estrangeiros, tem não só brasileiros, tem africanos, asiáticos, e por aí vai. Então, nós temos no coração de ganharmos pessoas para Jesus na mesma proporcionalidade que as coisas funcionam na Alemanha. E não dando um foco especial para o brasileiro ou para qualquer outro grupo étnico dentro da Alemanha. Entendi. Porque eu acredito que aí é onde muitos missionários perdem muito a efetividade. Porque uma vez que a gente parte para ganhar de um gueto, é muito difícil a gente ganhar as pessoas para Jesus. Uma vez que a gente tem o gueto como base, o gueto cultural, é muito difícil a gente ser expressivo na realidade. Porque as primeiras pessoas que chegam e que ficam em torno da igreja, elas ajudam a definir quem vão ser os outros que virão para a igreja. Muito bem, muito bem. Então, Samuel, são já 2 igrejas, mais uma revitalização e uma quarta aí que está em vista. A que você atribui esses resultados? Então, vamos falar um pouquinho assim. É um resultado para a Europa bem expressivo, né? Só um dado assim, qual é a média de membros dessas 2 igrejas já estabelecidas?
De participação na igreja de Essen, sempre é mais de 100 pessoas. Cultos especiais e festivos nós já tivemos com 300 pessoas. Tem em torno de 10 células lá, né? E aqui na igreja de Weser, nós somos em torno de 70 pessoas, entre adultos e crianças. E cultos festivos a gente já fez também com 120 ou até cultos especiais na semana para a cidade, que a gente fez com mais de 200 pessoas, saindo no jornal da cidade e tudo mais, né? Uau. Então, assim, também a gente trabalha muito forte a questão de igreja nas casas, as células, a nomenclatura a gente pode deixar por conta de como fica melhor, mas o princípio é que vale. Nós trabalhamos muito forte a multiplicação da igreja por relacionamentos e na ideia de sermos uma família, né? Família de Deus para as pessoas. Muito bem. Agora, ainda um pouco mais a fundo, respondendo o que você perguntou, eu acho que é imprescindível para o missionário, quando ele vem, quando ele chega num lugar que ele possa ter uma mentalidade de avivamento, ou focar o máximo possível, né, de vir para fazer uma diferença. Porque eu acho que isso que é importante. Se o missionário ele já vem naquele paradigma, a Europa é difícil pregar o evangelho e nós não sei se a gente vai conseguir, o idioma é muito difícil e tal. Ele está definindo, ele está dando a sentença missionária que ele quer para a vida dele. Entendi. Pronto. Então, assim, eu acho que a perspectiva, o mindset, né, é muito importante, assim. E isso é uma coisa que Deus falou muito comigo quando eu cheguei. Olha, se eu te trouxe aqui, é para você alcançar o que os outros não estão alcançando. Se você está aqui, tem que valer a pena. E essa mentalidade, assim, dizer, não, se Deus está mandando a gente como missionário para a Alemanha ou para a Europa, é porque Ele quer alcançar a Europa, Ele quer alcançar a Alemanha, Ele quer que as pessoas sejam salvas, as pessoas encontrem Jesus, pessoas tenham uma vida transformada. E isso define a caminhada. Entendi. Essa questão toda, Samuel, de mindset e como é que esse desejo pelo avivamento, de não ser apenas mais um, né, para fazer mais do mesmo, para de fato fazer a diferença, eu acho que está muito ligado realmente a uma preparação, né? E dentro de preparação, acho que a gente pode falar várias coisas, né? Vários assuntos. Começa com essa intimidade com Deus e entender para que Deus está te enviando, qual é de fato a sua missão, né? Acho que se a gente pegar uma célula e a gente for ali destrinchando, o mais interior, talvez, que a coisa comece, seja de fato essa experiência com Deus, da preparação. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque, pelo que eu entendi, então, do que você tem falado, essa preparação, que passa pela preparação mental e emocional, tudo isso, como é que foi essa preparação para chegar ao campo? E o que isso implica nos resultados, né? Que é o tema que a gente está falando. O que é muito importante é que o missionário trabalhe muito bem o envio, um planejamento de envio. Nós, brasileiros, infelizmente, nós pecamos muito nisso, porque a gente, às vezes, no ímpeto de querer ir para missões, a gente se lança e vai, e se lança sem dinheiro e sem recurso, e Deus vai abençoar e tudo mais. Sim, Deus quer abençoar, Ele vai abençoar. Mas se Deus vai abençoar, né, para você viver na fé, você também pode ter uma fé antecipada e planejada. No sentido de planejar o envio. Isso foi uma coisa que nós fizemos que fez toda a diferença no projeto.
Ou seja, foi feito um planejamento de envio. Eu não vim sozinho para cá, mas essas 30 igrejas da associação, elas compraram o projeto mesmo, assim, não, nós vamos enviar nosso missionário, nós vamos orar por ele. E antes de vir, inclusive, quando foi definido o tempo o que foi definido que eu viria como missionário para a Alemanha, eu ainda fiquei 1 ano no Brasil conversando com essas igrejas, visitando essas igrejas, mostrando o projeto nessas igrejas, recrutando pessoas motivando as pessoas para orar, para investir, para semear. Então, a gente fez um trabalho de envolver as igrejas no processo do envio. Então, assim, é muito importante envolver as igrejas no envio. E aí, muitas das vezes, o missionário fica naquela, mas a igreja esqueceu de mim, a igreja não se importa com o envio. E a grande verdade é que tem que partir muito mais do missionário para envolver a igreja do que a igreja se envolver com o missionário, né? Então, isso é muito importante, esse planejamento no envio. A primeira fase. Depois é a adaptação transcultural. Certo. É triste dizer, mas 95% dos brasileiros, eles não fazem o processo de adaptação transcultural. E isso é o maior tiro no pé. Porque uma vez que a gente não se adapta transculturalmente, a gente não vai conseguir ganhar esse povo, seja aqui na Alemanha, seja na Itália, seja na França. Mas se não houver uma imersão transcultural, uma adaptação transcultural, um aprendizado do idioma, já compromete mais de 50% o resultado da missão. Dentro de adaptação transcultural, Samuel, o que você colocaria para a gente? Assim, você já falou do idioma, né? Que é muito imprescindível, né? Não só muito importante, acho que é imprescindível. Mas o que você colocaria mais aí em relação a essa adaptação transcultural? Eu me lembro que quando eu cheguei para ter esse primeiro ano na missão, eles falaram eu cheguei, perguntei para o diretor das missões, e aí, o que eu preciso fazer, né? Assim, naquele ímpeto e aquela síndrome messiânica do missionário, né? Que o missionário, ele chega e ele acha que ele é o Messias. Eu vou fazer o que ninguém fez, eu vou alcançar o que ninguém alcançou. E, de fato, uma certa dose disso e de uma maneira equilibrada, né? É bom, né? Deus quer que a gente faça a diferença e Ele quer nos enviar para ser luz. Mas eu me lembro que o diretor da missão olhou para mim e disse assim, olha, eu tenho 3 coisas para você nesse primeiro ano. Você aprender bastante alemão, você ter um expediente, como se fosse o tempo do teu trabalho, você tenta aprender alemão. Quanto mais horas você conseguir, é melhor. 4 horas de estudo, no mínimo. Se você conseguir 6 ou 8, beleza. Mas no mínimo com 4 horas de estudo do idioma por dia. E aí você também cuidar bem da sua família e conhecer os lugares, conhecer as realidades da Alemanha e tentar fazer relacionamentos com alemães e fugir de brasileiro. Então, assim, evitar o máximo de... faça muitos relacionamentos, mas faça relacionamentos com o local. Priorize o relacionamento com o local. Claro, eu estou brincando, essa questão de fugir de brasileiro. Mas o que ele quis dizer, né, é ter relacionamentos na primeira instância, ainda que é muito difícil,
com o local. Então, assim, ele falou essas 3 coisas. Eu falei, mas só isso? Como, né? Não vou pregar aqui, não vou fazer isso aqui, não vou servir lá, não, faça isso e participe dos cultos e visite o máximo de igreja que você puder alemã para conhecer essa realidade. Então, assim, esse primeiro ano é uma fase de você investir no idioma, investir no aprendizado do idioma, no aprendizado da cultura e em relacionamentos com o local. Muitas vezes nós esperamos falar para se relacionar, ao invés de se relacionar para falar melhor o idioma. Então, assim, não espere falar 100% para fazer amigos. Faça amigos para falar 100% alemão, ou qualquer língua que seja. Então, isso ajudou muito a gente, esse foco. E ter muita paciência e se preparar também para o choque transcultural que acontece, né? Isso é uma coisa que tem que ser falada. Se a gente não tem essa adaptação transcultural, a pessoa passa pelo um choque transcultural, mesmo tendo a preparação transcultural, você passa pelo choque transcultural. É uma realidade de todos os missionários. Sim. Mas quando os missionários desconhecem o que isso significa, é muito tenso, né? Porque eles são atropelados por um caminhão, eles não sabem nem qual é a placa desse caminhão. Certo. Essa questão do relacionamento que você falou, eu queria te perguntar como é que é a receptividade dos alemães para com o brasileiro, e eu não sei se você se apresentava já desde o princípio como missionário, como pastor, ou se você se apresenta dessa forma. Como é que é a receptividade para com um brasileiro imigrante e um brasileiro missionário? Um termo que nós usávamos aqui, que a missão já me instruiu, ele diz assim, não diga que você é missionário, diga que você é pastor. Porque se você falar que é missionário na Alemanha, eles vão pensar que você é uma seita. Porque na cabeça do alemão, a Alemanha inteira é protestante. Então, missionário protestante, eles ainda não conseguem entender. Mas se você disser, eu sou pastor e eu sou plantador de igreja, aí sim, na verdade, essa apresentação para mim era já a parte exótica ou o gancho já para eu poder me relacionar, porque você é pastor, mas você veio plantar a igreja aqui, por quê? Aí eu começo a explicar por que eu vim plantar a igreja aqui, e aí eu já tinha um assunto. Olha, porque as igrejas na Alemanha estão fechando. É verdade, as igrejas estão fechando. Então, mas se as igrejas fossem mais relevantes e a mensagem fosse mais expressiva, com mais vida, as pessoas voltariam a vir para a igreja. É verdade. E muitas das conversas sempre terminou. Quando que é o culto de vocês? Aonde que é? Posso visitar? Então, assim, porque a própria apresentação, né, já é um convite ou já é o carro-chefe para ter conversações com as pessoas. Entendi. E você não esbarra comumente com ateus, com descrentes, como é que é o lado um pouco mais negativo desse relacionamento, se é que ele existe? Sim, ele existe, né? Mas eu acredito que tudo vai muito com a abordagem, né? E com a maneira de conversar, porque aí começa já a entrar no fator evangelístico, né? Então, por exemplo, pessoas que, por exemplo, pessoas que disseram, mas eu sou ateu. Eu falei, nossa, você é ateu? Puxa, parabéns, deixa eu cumprimentar você. A pessoa ficava assim. E aí, por quê? Eu falei, não, você tem mais fé do que eu. Você é uma pessoa cheia de fé. Mas como assim? Não, a não existência de Deus não pode ser comprovada cientificamente, porque a ciência tem uma premissa que você não comprova a não existência de algo.
Então, quer dizer que você crê na não existência de Deus. Para isso você precisa fé. Então você é um homem de fé. Eu quero parabenizar você. E aí já tinha, aí depende, obviamente, de um gancho evangelístico, né? É, Mas no geral, Cleiton, uma coisa que acontece é assim, muitos missionários dizem assim, a Europa é fria, os alemães são frios, é uma terra difícil e tudo mais. Um certo tanto disso é a barreira transcultural. Então, quando a gente não consegue se conectar à realidade cultural, acontece que as pessoas não vão entender o que você está comunicando, por que você está comunicando e aonde que você vai chegar, aonde você quer chegar. Então, automaticamente já existe uma barreira e as pessoas se fecham, as pessoas se retraem e as pessoas não querem mais ouvir disso. Se eu já parto para tentar alcançar as pessoas numa base assim, eu não vou ter nenhum resultado. Agora, se eu entendo como funciona, pelo menos um pouco, como funciona a cultura dentro de ganchos culturais para me relacionar com a pessoa e tento entrar na realidade da pessoa e aí levo o evangelho numa linguagem que essa pessoa pode entender, o resultado vai ser bem diferente. então, na verdade, o que você está dizendo, Samuel, parece que o problema, ou a barreira, ela está muito mais no obreiro do que propriamente no campo. Sim, Resolver-se, adaptar-se, contextualizar-se, né? É mais uma responsabilidade sua do que colocar a culpa no campo. Porque, na verdade, o campo, desde os tempos de Jesus, o campo sempre foi difícil. O campo sempre foi... exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ele sempre esteve branco. Né? Como Jesus disse, Isso, sim, isso, a seara é grande, são poucos os ceifeiros, né? Olhar os campos, eles estão brancos, mas exato, Jerusalém, se você soubesse a quem a sua paz pertence, né? Há esse paradoxo, né? É difícil, mas ao exato. mesmo tempo precisa ser pregado. Eu queria que você falasse agora, já para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, porque o tempo corre, né, Samuel? A gente começa a Corre. falar e... Mas eu queria que você, dentro disso, dessa perspectiva, que você falasse um pouco a respeito da disciplina do obreiro, para conseguir manter-se fiel àquilo que Deus o comissionou para fazer e aquilo que foi planejado, né, pelo obreiro, com a missão, com a igreja, sem se perder. Como é que você definiria essa questão da disciplina do obreiro em todo esse processo? Eu acho que essa palavra disciplina aqui, ela vai se encaixar com outras duas palavras, e que talvez venham antes, que é a questão, primeiro, do planejamento, de fazer um mapeamento e um planejamento para serem estabelecidas fase de adaptação transcultural, fases na plantação de igreja. Então, esse planejamento me ajuda a ter determinação. E a determinação vai me ajudar a ter disciplina. Porque muitas vezes é difícil ter disciplina quando você não consegue olhar onde você vai chegar, né? Para onde está indo esse projeto? O que Deus quer de mim através desse projeto de plantação de igreja? O que Deus quer de mim como missionário aqui na Europa? Então, quando eu consigo visualizar e entrar dentro de vamos assim dizer, de um roteiro, né, de pelo menos ter um panorama apostólico do que vai acontecer, né? Aí sim eu consigo me motivar e me determinar e aí trabalhar essa questão da disciplina. Então, de uma maneira muito específica,
eu colocaria aqui esse preparo transcultural, essa adaptação transcultural e a questão do idioma. Gente, é muito triste que a realidade de nós, missionários brasileiros, mais de 90%, nós não levamos a sério essa primeira fase de adaptação transcultural e do idioma. E o que acontece? Isso já sentencia o processo que vai vir. Porque aí existem realidades missionárias. Ou seja, um missionário que fica 1 ano no campo, um missionário que fica 3, um missionário que fica 5 anos e um missionário que vai para mais de 10 anos. A grande realidade é se a pessoa não faz uma adaptação transcultural, talvez em 1 ano ela já volte por causa do choque transcultural. Se ela sobreviver o choque transcultural, ela pode ficar 3 anos, mas ela vai ficar 3 anos dando poucos resultados. E aí vai haver um desgaste e ela vai voltar com 3 anos porque ela percebe que a efetividade dela é muito pouca. Assim. Ou, se não, no máximo 5 anos, quando a pessoa consegue se adaptar um pouco mais transculturalmente. Mas, se você faz uma adaptação transcultural na partida séria, com o aprendizado do idioma, você consegue, ao tempo, depois de 3, 5 anos, você começa a entrar no processo de biculturalidade. Ou seja, você começa a ser tão alemão quanto brasileiro. E aí você consegue ter uma biculturalidade. E aí você pode ficar o tempo que for preciso no campo. 20, 30 anos. É isso que define a história de missionários que ficam 20, 30 anos no campo, dando resultado. Né? Eles fizeram uma boa adaptação transcultural, aprenderam bem o idioma, e aí isso garantiu para que ele fosse missionário 10, 15 anos, mais 20 anos no campo. Certo. Temos que dizer que o idioma não é um bicho-papão. É difícil aprender o idioma? É. Mas o brasileiro tem que parar com esse negócio de fugir do idioma como o diabo foge da cruz. Né? Parece que o brasileiro ele foge de aprender. Não, encara de frente, bate de frente, sabe? Vai lá, e aqui vai ali uma dica. A primeira coisa, não tente aprender o idioma, mas aprenda a aprender o idioma, porque você precisa aprender como se aprende o idioma, porque daí fica fácil. Se a gente só fica num esquema de traduzir, a gente não aprende a aprender o idioma, e aí trava geral com o idioma, e aí foge do idioma porque assustou com o idioma, né? Traumatizou com o idioma. Então, assim, aprenda a aprender o idioma, e aí esse planejamento ajuda muito a fazer toda a diferença a médio e longo prazo. Certo. Samuel, em relação a tudo isso que você tem falado, eu queria te fazer uma pergunta aqui, talvez a nossa última pergunta, a respeito da sua visão, da cosmovisão definida sua e dos missionários em geral, o que é e qual tem que ser a cosmovisão do missionário para um processo de plantação de igreja, especificamente na Alemanha. Ou para um projeto missionário, não só plantação de igreja, mas o que você colocaria como uma cosmovisão bem definida para que o missionário vá para a Alemanha? Bom, a gente falou todo esse período muito da adaptação e da primeira fase. Mas uma vez que essa primeira fase acontece, e acontece bem feita, o que a gente faz aqui, o que eu tenho vivido e tenho ensinado quem vem, é trabalhar 3 áreas de uma maneira muito forte no que se refere à eclesiologia, para ter uma eclesiologia saudável.
Então, assim, a gente trabalha muito forte, assim, princípios e um DNA de uma igreja de Atos dos Apóstolos. É muito importante isso, ter um DNA, assim, ok, eu posso ter essa ou aquela denominação, mas qual é o modelo de igreja? Não, é a igreja primitiva, é a igreja de Atos dos Apóstolos. Eu quero essa realidade hoje. Essa realidade hoje tem que ser a nossa realidade. Nós somos a igreja de Jesus de Atos dos Apóstolos, né? Não importa qual denominação, mas eu vou identificar e vou trabalhar e vou seguir e vou caminhar num compasso e num DNA dessa igreja de Atos. E esse DNA é um DNA de avivamento, né? Eu tenho que esperar, ter expectativa, planejar de acordo com isso e receber e trabalhar isso nessa cosmovisão, nessa maneira de ser, nesse estilo de vida de Atos dos Apóstolos. Ok. E isso, nisso a gente vê princípios muito específicos para a igreja, né? Para a plantação de igreja. Por exemplo, um ciclo de crescimento de igreja que a gente pode trabalhar. Sim. E depois um ciclo de multiplicação de igrejas. Então, é algo muito forte assim que eu tenho definido na minha eclesiologia pessoal, princípios e um DNA de Atos dos Apóstolos. Esses são os meus valores. É por aí que eu vou me orientar, vou me esforçar, vou caminhar, vou batalhar para ter o estilo de vida que eles tinham e andar do jeito que eles andavam, no que se refere a princípios, obviamente. Claro, nós vivemos em outros tempos, em muitas coisas. A forma vai ter a forma da realidade que nós vivemos, do lugar que nós estamos. Dentro disso, trabalhar um ciclo de crescimento de igreja e também trabalhar um processo de multiplicação de igrejas e plantação de igreja, né? Então, isso é muito definido. E isso ajuda muito a fazer toda a diferença. Muito bem, Samuel. Em relação à Alemanha, a Alemanha ela necessita de missionários? O que você diria para a gente encerrar essa entrevista? Eu queria que você colocasse quais são as necessidades da Alemanha. A gente já falou o que o missionário ele precisa ter, né? Mas quais são as necessidades e as oportunidades para quem se sente vocacionado, sente um chamado, desejo de ir para a Alemanha? Quais são as necessidades? Como essa pessoa deve orar? Primeiro que você falasse do país e depois, especificamente, do seu trabalho, da sua família, como a gente pode também orar por isso. Bom, a Europa toda precisa de missionários. Eu acredito que Deus tem preparado um avivamento para a Europa. Amém. Agora, para isso acontecer, a gente precisa se posicionar. A gente tem que ter uma posição, né, de planejamento, de busca. Nós falamos de muitas coisas técnicas, sim, que são importantes, mas a consagração, a entrega, a renúncia, sabe, uma vida de oração, de santidade, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Isso faz toda a diferença. A Alemanha e a Europa estão sedentas do Evangelho de Jesus, vivo, que transforma, que muda, que é cheio de sinais, milagres e maravilhas. Esse Evangelho. A Europa clama por uma igreja de Atos dos Apóstolos. E muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo, mas é difícil, mas é complicado. Sim, tem barreiras, tem dificuldades, mas é como a terra prometida, né? É uma terra que existem gigantes, mas nós temos que ter o espírito de Josué e Caleb, dizer, Deus tem essa terra como a terra da promessa, ele tem vidas que ele quer alcançar,
quer transformar pessoas, ele quer transformar essa nação, essas nações. Deus almeja que essas nações da Europa voltem aos pés da cruz, aos pés de Jesus. O que a gente sempre precisa é de oração, muita oração, né? Oração sempre é bem-vinda. Se alguém também tiver alguma palavra de motivação ou algo que recebeu de Deus para poder abençoar a gente também fica muito feliz. Né? Amém, amém. Samuel, essa foi a nossa primeira entrevista com o Samuel Kutenski, que eu acho que a gente tem que marcar uma próxima para entrar em pontos mais específicos, porque é uma satisfação. Eu falei com o Samuel anteriormente, nós temos no canal Missões na Europa missionários de longo prazo, que já estão, né, há longo tempo aqui na Europa, para poder nos dar com consistência, informações ainda mais consistentes. Não que os outros não deem isso, mas é diferente a visão de quem já está durante muitos anos na Europa. Muito obrigado, Samuel, pela tua disponibilidade, por todas as informações aí. E você que nos assistiu essa entrevista, espero que você tenha sido edificado e que você também nos envie perguntas para o Samuel ou diretamente aqui para o canal Missões da Europa, que nós vamos fazer o Samuel para preparar essa próxima entrevista. Se você tem questionamentos a fazer, não deixe de colocar aí debaixo do vídeo, nos comentários, porque com certeza nós vamos estar respondendo e preparando uma segunda reunião ou uma segunda gravação aqui para poder edificar a tua vida. Deus abençoe a todos. Samuel, muito obrigado. Até a próxima. É um prazer, Cleiton, e a gente se coloca à disposição aí para estar servindo.